Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia, a LBE. O podcast da LBE é um espaço para divulgação científica, troca de conhecimento e conversa sobre os principais temas relacionados ao cuidado de pessoas com epilepsia. Eu sou Luiz Otávio Caboclo, do Hospital Albert Einstein e da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein em São Paulo. E hoje, nesse episódio, nós temos o grande prazer de receber o professor Carlos Alberto Mantovani Guerreiro. O professor Carlos Guerreiro é professor titular de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e um renomado especialista no tratamento das pessoas com epilepsia. O Dr. Carlos Guerreiro tem uma extensa produção científica na área do tratamento da epilepsia, principalmente no que tange ao uso dos fármacos anticrise, que serão a base do tratamento para a maioria, se não todos os pacientes com epilepsia. Então vai ser muito importante para a gente ouvir a experiência do Dr. Guerreiro sobre a escolha do fármaco anticrise ideal, de como tratar esses pacientes, principalmente a longo prazo. Professor Carlos Guerreiro, muito bem-vindo ao podcast, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Inicialmente, muito obrigado, Luiz, pelo convite, e é sempre uma satisfação compartilhar com você esse espaço para a discussão do tema proposto. Muito obrigado. Para começar, eu queria que você dividisse com a gente como se deu o início da sua carreira na epilepsia. Assim como eu, a gente fez faculdade de medicina, fez neurologia e depois se interessou pela epilepsia. Como foi que começou o seu envolvimento com o tratamento das pessoas com epilepsia? Eu sou formado na USP, onde eu fiz residência, no momento em que o paciente com epilepsia era extremamente maltratado, mesmo porque havia fenobarbital, primidona, fenitoína e os benzodiazepínicos. E no esquema da ocasião do Hospital das Clínicas, quem fazia os casos novos era o R1 e quem fazia os retornos era o R2. Havia uma fila de pacientes e a gente tinha uma receita carimbada, era fenitoína, fenobarbital ou os dois. E na verdade, isso me atraiu no sentido do desafio para poder cuidar melhor desses pacientes. A gente percebia que eles eram muito mal cuidados pela estrutura da ocasião. Mesmo nos hospitais universitários, pela sobrecarga de pacientes, de modo geral, o paciente é muito mal cuidado, porque tem retornos muito prolongados, as explicações nem sempre são satisfatórias para o paciente, para a família, do que é epilepsia, de o que esperar do tratamento, como avaliar se está indo bem ou não. Então, essa foi. E quando eu fui contratado pela Unicamp, tinha a oportunidade de atuar nessa área e acabei fazendo um estágio em Boston, fiz um fellowship que me abriu a visão sobre a neurofisiologia e a epilepsia da ocasião. Muito bom. E era uma época que, de fato, o arsenal terapêutico disponível era muito limitado. Felizmente, as coisas mudaram de lá para cá. Nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o advento das novas drogas, novos fármacos anticrise. Mas antes da gente começar a falar dos fármacos, por favor, nos dê um panorama no tratamento da epilepsia, quando nós vamos escolher um fármaco. Qual é a chance de um fármaco anticrise deixar o paciente bem controlado, sem crise, com uma vida normal ou próxima do normal? É bem conhecido hoje, de todos da literatura, que a gente controla aproximadamente 2/3 dos pacientes com epilepsia com as primeiras medicações. E nesse ponto, vale a pena lembrar que o panorama não mudou muito com relação à eficácia dos medicamentos, dos fármacos anticrise, com os tradicionais, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, versus os novos. E o que mudou realmente é a tolerabilidade, a farmacocinética melhor dos fármacos anticrises mais modernos do que os antigos. E, portanto, isso fez uma substancial diferença na qualidade de vida dos pacientes que tomam esses fármacos novos em relação aos mais tradicionais. Sem dúvida. Então, quando um paciente nos procura no consultório, essa é sempre uma pergunta que a gente escuta, né? Bom, eu tenho epilepsia, eu acabei de saber que eu tenho epilepsia, eu vou ficar bom tomando remédio? As minhas crises vão parar? É importante que você esclareça logo de início
que não é 100%, que 2/3, para ser otimista, 70% dos pacientes vão ter um controle completo das crises com o fármaco anticrise. Isso é muito importante porque se falha um primeiro medicamento, nós temos que avisar que isso pode ocorrer e que ocorre então em 30% dos casos. E aí o que se faz? Se utiliza um novo remédio ou se acrescenta um segundo medicamento? Se o primeiro remédio teve alguma melhora e ele é bem tolerado, a gente até pode mantê-lo antes de acrescentar um segundo medicamento. Se ele teve uma intolerabilidade importante a esse fármaco, a gente diminui lentamente e acrescenta um outro. Uma das regras de ouro no tratamento da epilepsia é sempre começar lentamente e aumentar lentamente o fármaco. Porque, por exemplo, nós não sabemos, apesar dos avanços do tratamento, nós não sabemos a dose mínima eficaz dos fármacos anticrises. E o conceito que mais se utiliza na prática clínica é da melhor dose tolerada pelo paciente. Então, se inicia um fármaco, vai se aumentando até ou que se controle as crises ou que surjam efeitos colaterais que são intoleráveis para o paciente. Ainda hoje é o método mais utilizado na prática clínica, essa postura. Muito bem. E qual que é a importância do reconhecimento do tipo de epilepsia, da síndrome epilética, para nós podermos prever a chance do paciente responder ao tratamento com fármacos anticrise? Porque nem todas as epilepsias se comportam da mesma maneira. Nós sabemos que existem algumas que são piores em termos de controle das crises, não é isso? Sem dúvida. O tratamento medicamentoso das epilepsias se baseia no tipo de crise epilética que o paciente tem. Então, a gente escolha do fármaco se é uma crise focal ou se é uma crise generalizada. De modo geral, existem vários fármacos que atuam nas duas situações. Então, a escolha primeira tem que ser de acordo com a classificação das crises. Esse é o ponto básico para que a gente defina o que usar. De modo geral, as crises primariamente generalizadas, idiopáticas ou genéticas, têm um prognóstico no controle das crises um pouco melhor do que as crises lesionais focais. De uma maneira geral, a gente pode colocar dessa maneira. E esse panorama ele é diferente em crianças, adultos e idosos, no que diz respeito à chance de controlar as crises com medicação? Sem dúvida. A gente tem uma abordagem para a criança, para o adulto jovem e para o idoso. A criança, a preocupação maior, é claro, é com o desenvolvimento neuropsicomotor, com a escolaridade. Então, não podemos utilizar medicamentos sedativos ou que comprometam a cognição. O adulto jovem, se for feminino, do sexo feminino, nós temos que se preocupar com a postura dos fármacos potencialmente teratogênicos, ou seja, daqueles que têm uma teratogenicidade conhecida. Então, esses devem ser evitados num primeiro momento. Só se utiliza fármacos com potenciais teratogênicos quando não existe resposta aos fármacos outros e a paciente está ciente disso e fazendo uma anticoncepção segura. No idoso, o idoso é um indivíduo geralmente polimedicado, com deficiências múltiplas, com distúrbios de equilíbrio, de cognição. E então a escolha dos fármacos é muito importante para a gente usar principalmente os fármacos novos, que têm uma melhor tolerabilidade e uma farmacocinética com menos interações com outras medicações que o idoso certamente vai fazer uso. E a dose-alvo no idoso, de modo geral, é a metade da dose-alvo do adulto jovem. Ponto muito importante. Depois a gente vai voltar a algumas questões específicas dos idosos. Bom, nós sabemos que quando nós começamos o tratamento com fármaco anticrise, se ele for bem escolhido para aquele tipo de epilepsia, a chance de controlar com o primeiro fármaco é em torno de 50%. E esse dado é importante porque nós devemos saber que em metade dos casos o paciente vai ficar bem com aquele fármaco. E em muitos casos vai usar esse fármaco por muitos anos. Então, na sua experiência, quais são os aspectos mais importantes para determinar a escolha do primeiro fármaco num paciente com uma epilepsia recém-diagnosticada?
A pergunta é excelente, é fundamental. A gente deve escolher os remédios no mundo ideal, que não existe restrição da aquisição dos medicamentos, os remédios mais bem tolerados, com melhor farmacocinética, que são basicamente lamotrigina, levetiracetam e lacosamida para crises focais. Para crises generalizadas, os medicamentos mais utilizados são o levetiracetam e o valproato, com aquela restrição da mulher em idade fértil. Nos sistemas públicos ou indivíduos que têm pouco acesso a essas medicações, ainda a carbamazepina é uma grande medicação. Não existe nenhum estudo que mostra que essas medicações novas são mais eficazes do que a carbamazepina de liberação lenta. Nenhum estudo conseguiu demonstrar que nenhum medicamento é superior à carbamazepina de liberação lenta. Por que a gente não usa então de saída a carbamazepina? Por causa da farmacocinética muito ruim. É um potente indutor do sistema microsomal P450 que induz uma série, diminui o uso de fármacos concomitantes, inclusive hormônios. Além disso, a carbamazepina pode levar a osteopenia, osteoporose, compromete o metabolismo ósseo. A carbamazepina tem uma série de outros efeitos adversos, que em doses maiores pode comprometer mais a cognição, é mais sedativo, estimula o apetite, e assim por diante. Como todos os medicamentos, tem uma série de efeitos colaterais. De modo geral, os bloqueadores dos canais de sódio produzem, na fase aguda, tontura, náusea, diplopia, desequilíbrio, dependendo da dose e da tolerabilidade, que é extremamente individual. E é importante lembrar isso, que muitas vezes os pacientes vão fazer uso dessas medicações por muito tempo, se não por toda a vida. É quase um casamento. Então, já que ele vai casar, que case com alguém que conviva muito bem, para que não tenha necessidade de uma separação lá na frente. Hoje a escolha, ela é em certa medida, na vida prática, guiada pelas diretrizes que nós temos disponíveis. As diretrizes da ILAI, a Liga Internacional contra a Epilepsia, as diretrizes da Academia Americana de Neurologia, da Sociedade Americana de Epilepsia, da Academia Brasileira de Neurologia. E você teve a oportunidade de participar tanto da diretriz da Liga Internacional, da ILAI, quanto da Academia Brasileira de Neurologia, do Consenso de Especialistas Brasileiro. Conta pra gente um pouco como é que é a experiência de elaborar uma diretriz dessa. Como é que é o processo de impor não, mas sugerir uma norma de tratamento que tem um alcance global, ou seja, a gente está ensinando as pessoas como tratar a epilepsia no mundo inteiro. Foi uma experiência extremamente rica participar da comissão de padronização, de sugestão de primeiro tratamento de drogas mais eficazes para início de tratamento das epilepsias. O mais importante naquela ocasião, que hoje ficou já obsoleto, porque tem novos medicamentos que não foram incluídos naquele guia. E o mais importante daquilo foi aprender a metodologia. Foi pegar toda a literatura disponível sobre os fármacos e analisado os principais estudos que mostravam quais eram os remédios mais eficazes e para as indicações específicas de epilepsias focais e generalizadas. Eu acho que o mais importante naquele estudo, para mim, foi muito rico para aprender uma metodologia científica que permite comparação entre os fármacos. Isso que foi a maior experiência. Nem sempre a gente utiliza esse guia já ficou obsoleto porque não levava em conta a lacosamida, não levava em conta o levetiracetam, então já perdeu muito da utilidade prática dele. Aliás, esse é um dos problemas de todos os guias ou consensos. Diretriz tem uma duração limitada, precisam ser atualizados. Exatamente. Claro. Então, é isso que eu podia dizer sobre essa experiência, que foi muito rica do ponto de vista pessoal, por interação de experts de metodologia científica, mas na prática isso agora tem, eu acho que um valor menor,
porque a literatura é muito rica em informações, né? Então, como escolher um fármaco anticrise, por exemplo, para crises focais? Sim, por exemplo. Hoje, a tendência clara no mundo desenvolvido e no nosso meio, quando tem disponível, são escolher os 3 principais. Os 3 L's. Os 3 LALÉ. Lamotrigina, levetiracetam e lacosamida, né? São os 3 mais utilizados pelos epileptologistas. Dr. Carlos Guerreiro, quando vê um paciente com epilepsia focal pela primeira vez, qual é a sua droga de escolha? Qual é o fármaco que você tem mais hábito de prescrever para uma crise focal recém-diagnosticada? Depende. Se as crises foram pouco frequentes, o medicamento que eu considero o número 1 para crises focais é a lamotrigina. E por que a lamotrigina? Lamotrigina, existe um estudo clássico, que é o SANAD-2, feito na Inglaterra, em que 900 e alguma coisa pacientes foram subdivididos em 3 grupos. Um grupo com lamotrigina, um grupo com levetiracetam e um grupo com zonisamida, que nós não temos. Para tratamento de crises focais. E ficou claro a superioridade, o que eles chamam de medicamento que melhor foi tolerado e mais eficaz e que os pacientes continuaram mais utilizando. Foi a lamotrigina. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Apesar disso, o remédio mais receitado no mundo, mesmo nos países envolvidos, na Suécia, na Noruega, nos Estados Unidos, é o levetiracetam. O levetiracetam, sei lá, pela facilidade de uso, é o remédio mais utilizado daquela lamotrigina, ainda que existe evidência que a lamotrigina é mais eficaz para crises focais. Uma das dicas que eu daria com relação ao uso da lamotrigina é que a dose-alvo que se diz é 200 miligramas, mas muitas vezes a gente é obrigado a chegar em 400, 500 para conseguir o controle satisfatório das crises. O ideal, hoje o conceito é chegar num nível sérico, que a gente faz pouco no nosso meio, entre 10 e 20 microgramas, e não 4 a 12 como se fazia no passado. Então, a lamotrigina é um remédio que a gente acompanha desde o lançamento nos anos 90 no Brasil. No início era um remédio considerado muito mal tolerado, pouco eficaz, porque ele era acrescentado a fenitoína, a carbamazepina, o fenobarbital. E isso incrementava os efeitos colaterais. Por exemplo, se você iniciar lamotrigina com carbamazepina, 2 bloqueadores de canais de sódio, por exemplo, o risco de ter tontura, vertigem é 42%. Muito enquanto alto. Que se você usar somente a lamotrigina é muito baixo. E desenvolve tolerância. Perde esse efeito colateral com a continuação. Então o segredo da lamotrigina é uma titulação lenta e chegar na dose-alvo. Como eu disse, não se conhece a dose mínima necessária para controlar a crise daquele paciente. Então, a dose-alvo eu até concordo em chegar em 200 miligramas, mas você tem que estar alerta. Se o indivíduo tiver mais crises, antes de abandonar o tratamento, subir para 300, 400, até 500 miligramas. Eu acho que isso é uma mensagem que eu acho que é essencial. Sem dúvida, porque a gente sabe, é um fármaco bastante bem tolerado, mas a dificuldade que a gente tem com a lamotrigina é justamente a introdução. Todo mundo tem medo de provocar um rash cutâneo, ou mesmo uma complicação do tipo síndrome de Stevens-Johnson, que, é bom lembrar, é bastante frequente, por exemplo, com a fenitoína, mas a lamotrigina ficou como uma grande vilã. Exatamente. Como diminuir esse risco, ou de preferência, como evitar esse risco no uso da lamotrigina? Eu começo muito cautelosamente com 25 miligramas ao dia por 10 dias, depois subo para 50, depois para 100, com intervalos de 10 dias, até chegar em 150 e 200. E depois, se for necessário, pode ser subido com mais velocidade. O rash, que é o grande fantasma da lamotrigina, ocorre geralmente nos primeiros 3 meses do tratamento. É muito raro que ele desenvolva após esse período. Então, esse é o período crítico na avaliação de um paciente com lamotrigina. É muito importante que você eduque o paciente o que vem a ser esse efeito colateral. Vermelhidão no corpo,
coceira pelo corpo todo, descamação da pele. Essas são informações que o paciente leigo precisa ter, mesmo porque depois de 2 meses ou 3 meses, o paciente esquece que está tomando um medicamento novo. E ele vai com uma febrícula, com rache no pronto-socorro e o coitado do colega do pronto-socorro faz o diagnóstico de virose. Sim. Então, e aí complica, porque isso pode virar um Steven Johnson, que é gravíssimo, que é um quadro dramático. Sem dúvida. Então a ideia é sempre começar com uma dose baixa, fazer um incremento gradual, e naquele paciente que a gente vai tratar com lamotrigina, mas que a gente quer tratar logo, porque a gente entende que o risco de recorrência de crise é alto, e muitas vezes nós pensamos, poxa, vai demorar 2, 3 meses até eu chegar à dose de 200 miligramas, e enquanto isso? Tem várias posturas. Você pode usar, por exemplo, se você definiu pela lamotrigina, pode usar um outro coadjuvante, como por exemplo clobazam, que também tem que ser titular devagar, mas não precisa ser tão devagar assim, e pode ser um coadjuvante para o início do tratamento, a menos que você escolha um outro fármaco, como a lacosamida ou levetiracetam. Exatamente. Esses, de modo geral, a titulação é um pouco mais rápido. Como eu uso o levetiracetam? Eu sigo as 2 orientações da Elinor Ben-Menahem, que foi uma das pessoas que fez os estudos fundamentais, tanto da lacosamida quanto do levetiracetam. E ela começa com 250 mg de levetiracetam à noite e aumenta 250 mg 2 vezes ao dia, depois passa 250... Depois de quantos dias? 7 dias. 7 dias. 250, 500, depois de 7 dias, 500 e 500, que é a dose alvo do adulto, 1.000 miligramas, que pode ser chegar até 4.000 miligramas por dia. Só tem sentido aumentar se o indivíduo teve alguma melhora na frequência de crise, senão você pode desistir, ou se ele não tolerou pelos principais efeitos colaterais do levetiracetam, que são ansiedade, irritabilidade e até depressão. Existem até descrições de quadros psicóticos com o uso do levetiracetam, mas são muito raros. A preocupação que acho que todos nós temos com o levetiracetam é justamente com relação aos efeitos colaterais psiquiátricos, por assim dizer. Depressão, irritabilidade. Na sua experiência, quão frequentes esses eventos são? E se eles ocorrem, vale a pena a gente esperar para ver se eles melhoram com o tempo, ou isso é um motivo para tirar o levetiracetam e substituir por outro fármaco? Essa pergunta é essencial e é do dia a dia, realmente é muito importante. O levetiracetam, na criança é muito comum irritabilidade, agitação, mas no adulto é mais ansiedade e mesmo depressão. Aí tem 2 correntes, a que troca imediatamente o remédio, e depressão já é muito prevalente, como nós sabemos, nos pacientes com epilepsia. Mas existe alguns pacientes que responderam dramaticamente ao levetiracetam. Aí a pergunta que cabe é: você mantém e trata a depressão ou suspende o levetiracetam? Segundo a própria Elinor Ben-Menahem, que eu citei, ela trata a depressão. Porque se foi o único remédio que deixou o paciente livre de crises, compensa você tratar a depressão nesse paciente, ainda que a depressão foi elucidada, foi desencadeada pelo uso do medicamento. E ela responde como as outras depressões, por exemplo, com os inibidores de recaptação de serotonina. Então é uma vivência, não é o dia a dia. Se o indivíduo teve o primeiro remédio, um dos primeiros, você pode trocar, faz mais sentido trocar. Mas se for um paciente que já foi muito manipulado e que respondeu bem ao levetiracetam, compensa você manter. E você teria alguma restrição em usar o levetiracetam numa pessoa com epilepsia com antecedente de depressão ou já em tratamento para depressão? Esse faz com que não seja a primeira das medicações. Então, na frente, se for epilepsia focal, a gente tenderia a usar a lamotrigina ou a lacosamida, que é outro remédio que a gente... Como que eu faço para iniciar um tratamento com lacosamida? Também seguindo a mesma linha,
eu começo com 50 miligramas ao deitar por 7 dias, depois 50 de manhã e 50 à noite por 7 dias, 50, 100, 100, 100, com intervalos semanais. 100, 150, 150, 150, 150, 200, 200 e 200. A dose-alvo no adulto jovem é 200 miligramas 400 miligramas por dia. Você não tenta uma dose mais baixa, por exemplo, 200 miligramas por dia? Só no idoso. Só no idoso. No adulto jovem eu chego a 200, 2 vezes ao dia. 2 400. vezes. Existe descrição na literatura que você pode chegar a 600, mas eu acho que se não respondeu com 400, eu desistiria dessa, ou acrescentaria um outro, ou trocaria. E é claro que quando a gente fala dessas doses, a gente está falando isso para um adulto de um tamanho médio, né? Exato. Eu fico imaginando uma pessoa obesa, uma pessoa muito grande. Outro dia eu atendi no consultório um homem de 1,90 m que pesava 140 quilos. É 2 vezes um adulto médio? Sem dúvida. Claro que a gente não vai usar 2 vezes a dose, mas temos que ter isso em mente também. E a gente é muito acostumado a usar nível sérico para alguns fármacos específicos, como principalmente a fenitoína, em certa medida o fenobarbital, ou você já comentou sobre o papel do nível sérico da lamotrigina. Entre esses fármacos mais recentemente usados, como o levetiracetam, que não é tão recente, né, a lacosamida, mas qual é o papel da dosagem do nível sérico nesses diferentes cenários? Muito interessante. Antigamente se usava muito dosagem sérica para fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Hoje, com os novos, como eles têm uma linearidade muito boa entre a dose utilizada e o nível sérico, a gente usa mais o conceito de dose máxima tolerada. Mas uma das situações que é essencial a dosagem sérica é na mulher idade fértil que pensa em engravidar ou que engravida. Logo que ela engravida, eu sempre peço uma dosagem sérica de levetiracetam, lamotrigina e lacosamida. Por quê? Porque existe uma clara tendência, principalmente com a lamotrigina, que é muito sensível a estrógeno ou a situações gravídicas, os hormônios gestacionais fazem com que o nível sérico despenque. Uma paciente que eu acompanhei, que era totalmente controlada com 200 miligramas, no 6º mês ela estava usando 900 miligramas de lamotrigina para conseguir um nível sérico baixo, mais dentro da faixa, mas tipo 5 ou 6. E com que frequência você faz essa medida durante a gestação? De uma forma bem prática, como você dá isso? Cada 3 meses. Se o indivíduo tem condições, cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Seja, a gente sai de um nível sérico pré-gestação, que é aquele nível em que a paciente está bem controlada, e tentamos manter esse nível. Exatamente. A preocupação de qualquer mãe que vai engravidar é: esse remédio vai fazer mal para o meu filho? A pergunta que eu faço: esse remédio vai fazer mal para o filho? Qual remédio que pode fazer mal? E quais remédios hoje são considerados seguros para uma mulher que quer engravidar? Então vamos lá. O grande vilão é o valproato, que é bem conhecido, que é claro que é dose dependente, com 500 miligramas, o índice de teratogênese, de malformações fetais é relativamente pequeno, mas com acima de 750 mil, 1.500, chega a 20, 25% de malformações graves. É um risco altíssimo e acho que inadmissível. E além disso, tem o fato que 1/3 da prole de mãe que tomou valproato tem atraso no desenvolvimento e é maior o índice do transtorno do espectro autista, né, nessa população de valproato. Então o grande vilão é o valproato. Segundo lugar, o fenobarbital tem uma alta incidência de distúrbios de linha média, fechamento do palato. E aqui eu acho que um parêntese importante, porque eu acho que você viveu essa época que eu vivi também, em que os obstetras recomendavam o uso do fenobarbital. E, em certa medida, essa cultura ela prevaleceu durante muito tempo. E não é incomum hoje a gente receber uma paciente que quer engravidar falando: não, meu obstetra falou que eu tenho que tomar fenobarbital. É um erro. Hoje a gente sabe que é um erro. Infelizmente, um conceito que foi passado para várias gerações, mas que não é correto. Então, eu colocaria, em primeiro lugar, o valproato como um grande vilão. Um pouco menos, mas é importante, o fenobarbital. E o terceiro, o topiramato. Tem também relacionado com
maior incidência de espinha-bife, de fetos de menor tamanho, de conceptos de menor idade, menor peso para a idade. Então, são os 3 remédios a serem evitados. Quais são os melhores? O melhor é a lamotrigina, com esse cuidado que ela cai muito. O levetiracetam é um bom medicamento também, tem um índice de teratogênese muito baixo. E recentemente, os dados super recentes da lacosamida, ainda que não tenha uma quantidade enorme de casos, como tem com a lamotrigina e com o levetiracetam, é considerado um fármaco seguro para gestação. E a oxcarbazepina? Também. A oxcarbazepina, tirando a lamotrigina e o levetiracetam, seria o terceiro em termos de segurança na gestação. Então são medicamentos que a gente tem que, quando a mulher é suficientemente educada e culta para fazer uma gestação programada, a gente tem que escolher esse tipo de medicação em vez e evitar principalmente a politerapia, que quando aumenta significantemente o índice de malformações fetais. Né? Bom, a gente sabe então que o valproato deve ser evitado. O levetiracetam tem algumas questões preocupantes com relação aos efeitos colaterais psiquiátricos. Então, uma pergunta bastante prática. E uma mulher com uma epilepsia generalizada, em idade fértil, e que a gente tem que evitar o valproato, mas que tem uma depressão importante ou que teve muitos problemas com levetiracetam, qual a alternativa nesse caso? É uma pergunta difícil, por isso eu estou fazendo. Não, sem dúvida, não tem uma alternativa. Tem evidências que dose baixa de valproato pode ser associada com outros medicamentos, como o levetiracetam ou com a lamotrigina, e que não aumenta de modo importante a incidência de malformações. Mas é controvertido, que são descrições relativamente pequenas, não é um estudo potente para a gente fazer essa afirmação. Mas uma situação muito difícil de responder, porque tem que colocar para a paciente os riscos, porque, por outro lado, você não pode deixar uma mulher que tem epilepsia generalizada continuar com crise, porque a gente sabe que a crise também é danosa para o feto, para a gestação. E danosa para a mulher? É, exato. Uma mulher com crises mal controladas, com todos os riscos relativos a crises, principalmente crises tônico-clônicas mal controladas. Falando um pouco da questão da escolha do fármaco, um ponto muito importante, é claro, é o acesso. E quando eu falo de acesso, primeira questão, existem muitos fármacos que foram lançados fora do Brasil, e muitos estudos, alguns com resultados melhores, piores, e que nunca chegaram ao Brasil. A gente pode citar, por exemplo, a tiagabina, a zonisamida, eslicarbazepina, entre outros. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que alguns fármacos, vamos dizer, não emplacaram no nosso país? Porque eles não são tão evidentes. Então, assim, por exemplo, esse estudo do SANAD 2, que comparou lamotrigina com levetiracetam e zonisamida. A zonisamida perdeu tanto em eficácia quanto em tolerabilidade em relação aos 2 primeiros. Então mostra que ele é um remédio de segunda linha, mesmo nos países que aprovaram, como nos Estados Unidos. A tiagabina também não é considerada a primeira linha para epilepsia focal. Uhum. O terceiro, a eslicarbazepina. Eslicarbazepina é um remédio potencialmente muito bom, porque tem a facilidade de ser dado uma vez ao dia, porque a minha vida é longa, mas é muito cara até para os Estados Unidos. E os seguros-saúde lá não cobrem. E não tem uma vantagem clara em relação à oxcarbazepina. Talvez tenha menos hiponatremia do que a oxcarbazepina, mas o perfil de efeitos colaterais é muito semelhante. Muito parecido, acaba acho que não havendo interesse. O custo-benefício não parece ter satisfatório. Com relação aos remédios novos, gostaria de falar um remédio que tem no Brasil, mas não tem, porque é muito difícil o acesso, é o perampanel. Sim, perampanel. Perampanel é um pouca gente sabe que existe aqui no Brasil. Porque são poucas farmácias aqui em São Paulo que dispõem do remédio e tem um custo relativamente alto, mas é um grande remédio para epilepsia focal. E no início, quando ele foi lançado, ele ficou com a pecha de provocar distúrbios de comportamento muito graves, com inclusive tentativas de
autoextermínio. De extermínio do próximo, Do próximo, não do auto. heteroextermínio. Heteroextermínio. Só que isso foi visto que ocorre agressividade nesse nível, só ocorre em doses muito elevadas. Doses acima de 10, 12 miligramas, que a gente não usa na prática. Na prática, se o indivíduo não responde até 8 miligramas, a gente não deve continuar o uso do perampanel. Então, é um remédio muito bom, caro, seletivo, disponível para aqueles que têm condições. E que pode ser lembrado como uma alternativa para aquelas epilepsias focais de difícil controle e que não podem ou não querem passar por um procedimento cirúrgico. Eu acho que o perampanel pode ser lembrado como opção. Em termos de tratamento medicamentoso, a grande vedete do momento é o cenobamato. Cenobamato, que ainda não tem disponível no Brasil e que deve chegar no próximo ano ou 2. E que dos medicamentos novos tem a seguinte virtude, que todos os remédios, quando foram lançados, deixavam livres de crise entre 2% e 5% da população de epilepsia fármaco-resistente ou refratária, que é quem vai ser estudado com os novos remédios. E o cenobamato chega a 20% Poxa, de pacientes. Número muito expressivo. Então ele tem sido aí a grande sensação na Europa e nos Estados Unidos o uso. Então a gente é ansioso para ver. Hoje tem no Brasil, mas a um custo muito caro pelas importadoras de São Paulo que conseguem esse remédio. E tem um problema também que, como teve reação adversa séria do ponto de vista aí de farmacodermia, ele tem que ser titulado muito lentamente, mais lentamente do que a lamotrigina. Então é um uso extremamente assim a longo prazo e ele é um potente, sofre muito metabolismo hepático, tem que ser retirado devagar as medicações coadjuvantes associadas e então precisa ser usado com muita cautela e ou seja, é um fármaco que todos nós vamos ter que aprender a usar quando ele estiver disponível mais facilmente no Brasil. Esperamos que esteja. Falando ainda de acesso, Carlos, nós estamos vivendo, na verdade, um problema atualmente de distribuição de alguns fármacos, o fenobarbital e principalmente o clobazam. Certamente você, assim como eu, ou todas as pessoas que tratam a epilepsia, estão vivendo um drama, que são os pacientes que estão usando clobazam, falar, não consigo comprar, não tem para comprar. Como tem sido isso? Nós até fizemos um podcast, aí, uma apresentação na Liga, há um mês atrás, em que nós fizemos um estudo que eu participo, mas o autor principal foi o Lécio Figueira, em que ele fez uma enquete com o número tipo 120 neurologistas infantis e neurofisiologistas, que medicação substituir pelo clobazam. E a maioria achou que era o clonazepam. E ainda que um número considerável referiu o nitrazepam. Então, o que a gente sugere é que a redução seja gradual. Se possível, porque uma vez, às vezes o paciente fala simplesmente, acabou o meu clobazam. E qual que seria a correlação? Aproximadamente um comprimido de 20 miligramas do clobazam seria correspondente a 2 miligramas do clonazepam. Então a gente tende a titular devagar pelo efeito sedativo. O clonazepam é bem mais sedativo do que o clobazam, de modo geral, e essa seria uma sugestão. Uma alternativa. Uma coisa que eu não falei, que eu não sei se você vai perguntar ou não, é sobre a associação de medicamentos. Claro, então vamos falar sobre a associação de medicamentos. Quais são as associações mais interessantes e como a gente deve escolher uma medicação para associação? Tá. Então, como é muito comum, como você colocou, que metade dos pacientes a gente consegue um controle satisfatório com o primeiro fármaco. Então, sobra um contingente muito grande de que não responde ao primeiro fármaco. Quando você vai associar, qual que é a lógica que a maioria dos especialistas sugerem? Que você utilize fármacos com mecanismos de ação diferentes. Então, por exemplo, nunca usar 2 bloqueadores de canais de sódio. E com isso a gente tem as melhores associações, que são, por exemplo,
A clássica associação sinérgica mais conhecida é a lamotrigina com valproato. O valproato inibe a metabolização de lamotrigina, aumenta o nível. Não só por isso, parece ter um efeito realmente sinérgico dessa associação. Outra associação muito boa é lamotrigina com levetiracetam. É uma boa associação. E a terceira que eu diria seria lamotrigina com topiramato. Lamotrigina com topiramato? E parece que melhora o perfil de tolerabilidade do topiramato. Isso para crises focais? Para crises focais, claro. E também, claro, pode ser usado lacosamida com não bloqueadores de sódio, ou seja, com valproato, com levetiracetam ou com clobazam. Uma coisa que eu acho que é muito importante que o médico que trata a epilepsia tenha em consideração é evitar a associação de mais de 2 fármacos. Não existe evidência clara, científica, que 4 ou 5 medicamentos é melhor do que 2. A única situação que eu considero 3 é a adição do clobazam, por exemplo, com lamotrigina e valproato, que é uma das mais eficazes associações de fármacos que a gente dispõe. Uhum. O clobazam é um coadjuvante que tem que ser usado e abusado, porque ele é barato, quando disponível. Quando disponível é ótimo. É uma alternativa excelente. Então eu acho que, porque é muito comum, principalmente o neurologista neófito está começando, ele acrescenta um remédio, o paciente tem uma melhora, uma fase de lua de mel, depois volta a ter crise. Ele mantém esse, dá um terceiro, e assim sucessivamente um quarto e um quinto fármaco. E a gente sabe que quando você não controla as crises de um paciente com epilepsia, fármaco resistente, os 2 principais problemas que comprometem a qualidade de vida desses pacientes são os efeitos adversos e a incidência de depressão. Isso que muda a qualidade de vida desses pacientes. Há muitos anos atrás eu fiz um estudo que eu gostei muito, fiz com um aluno de iniciação científica e ele entrevistava todos os pacientes do ambulatório de neurologia da Unicamp e perguntava: os remédios te incomodam? Tem algum efeito colateral? E ao redor de 85% dos pacientes, eu não lembro exatamente, está no arquivo de neuropsiquiatria, disseram que sim. E quando esses pacientes eram submetidos a uma escala padronizada de efeitos adversos, 100% dos pacientes tinham efeito adverso. Porque o paciente muitas vezes não percebe que o ganho de peso, que a sedação, que o déficit cognitivo, que a disfunção sexual é decorrente da medicação. Sim, e eu acho que existe uma falha do nosso lado, às vezes, de não perguntar ativamente. Eu acho que essa é uma dica importante para quem está tratando desses pacientes, questionar ativamente, porque às vezes o paciente é isso, não sabe, por exemplo, que a disfunção sexual que está tendo um impacto enorme na vida dele pode ser causada ou agravada pelo fármaco anticrise. Se nós não perguntarmos, nós não vamos saber. Exatamente isso. Esse questionário mostrou isso aí, que um questionário internacional, padronizado, estruturado, buscando ativamente, mostrou que todos os pacientes, tá certo que é um ambulatório, geralmente pacientes crônicos e difícil controle, então a incidência de efeitos adversos é muito alta, era muito alta, né? É muito interessante esse ponto que você tocou, do não benefício em associar muitos fármacos anticrise. Mas, por outro lado, todos nós já atendemos no consultório, no ambulatório, aquele paciente que chega às vezes tomando 4 ou 5 fármacos anticrise, e a nossa primeira tendência é vamos reduzir e tirar um deles. Aí o paciente lá, para dar um exemplo qualquer, está tomando 2.000 de valproato. Aí você fala, vou tirar 250, e o paciente fala, minhas crises pioraram, eu comecei a ter muita crise. Aí você fala, não, agora eu vou tirar, sei lá, 200 da carbamazepina, minhas crises pioraram. Ou seja, parece que existe um subgrupo de pacientes mais graves que é dependente, e não para ter uma vida com qualidade, mas para não ter uma vida com crises diárias. E o que a gente pode oferecer para esses pacientes? Olha, é um dos problemas sérios. É por isso que, por exemplo, o fenobarbital, que hoje virtualmente a gente praticamente não usa. Não inicia o uso. Inicia, mas que você não consegue tirar. Os pacientes refratários que tomam 3, 4 medicamentos, você nunca pode iniciar a retirada pelo fenobarbital. Senão será um problema. Os pacientes.
porque é o remédio que mais provoca dependência e que não melhora as crises, principalmente focais, mas que quando você reduz a dose, a piora é evidente. Então, por isso que a gente deve evitar o uso de muitos medicamentos, porque depois não fica tão fácil a retirada deles. Muito bem. Bom, são muitos aspectos que a gente tem que considerar. É um sistema complexo, principalmente quando nós pensamos nas interações entre os diversos fármacos. Uma coisa bem prática, 2 ou 3 interações que a gente tem que tomar cuidado, ou que a gente pode usar a nosso favor. Você já comentou sobre a associação de lamotrigina, valproato e clobazam, mas qual 2 ou 3 interações que a gente tem que ficar atento para tomar cuidado com elas? Claro, todos os indutores do P450, que são os clássicos, ferritoína, carbamazepina, a gente precisa tomar muito cuidado com o uso, por exemplo, de estatinas, para dislipidemias, sim, com tratamentos para doenças, por exemplo, carcinomatosas, doenças neoplásicas, oncológicas, porque esses medicamentos claramente reduzem a eficácia dos fármacos, da quimioterapia, por exemplo, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso, e um dos motivos de trocar os fármacos anticrises clássicos pelos novos é se o indivíduo tem que fazer um tratamento adicional com qualquer uma dessas medicações. E por isso que no idoso a gente nunca usa os fármacos tradicionais, porque eles não são tão bem tolerados e por causa das interações que muitos pacientes são obrigados a fazer uso de politerapia. Não, sem dúvida são questões bastante complexas e por isso é super importante para a gente ouvir a experiência pessoal de quem faz isso há bastante tempo e faz muito bem feito, para trazer a experiência que vai além do que as diretrizes dizem, até porque a gente tem que lembrar que os estudos são feitos com pacientes que na prática clínica quase que não existem, são pacientes com tantos critérios de inclusão que não é o paciente que a gente vê todo dia. E as diretrizes, é claro, têm limitações, principalmente para aplicação no nosso meio. A gente poderia ficar bastante tempo aqui falando sobre isso, mas a gente tem que encerrar. Então, para encerrar, eu gostaria que você resumisse, desse uma dica para quem está começando a tratar as pessoas com epilepsia, que caminho esses médicos, neurologistas, neuropediatras, frequentemente neurologistas gerais, têm que ter no cuidado desses pacientes. Eu acho que é importante que o indivíduo conheça a farmacocinética, os efeitos adversos dos principais medicamentos que ele utiliza na prática clínica. Que siga aquele aforisma clássica: start low, go slow. Comece devagar e aumente devagar, mesmo porque nós não sabemos a dose mínima de fármacos anticrise necessária para controlar aquele seu paciente. O tratamento das epilepsias não é fórmula de bolo e, portanto, não existe dogmas rígidos a serem seguidos. E você tem que individualizar o tratamento para o seu paciente diante das comorbidades que ele apresenta, para que você obtenha o melhor sucesso e que minimize os efeitos adversos para o seu paciente. Professor Carlos Alberto Guerreiro, muito obrigado por compartilhar a sua experiência no podcast da Liga Brasileira. Eu espero tê-lo de volta aqui mais vezes, porque muitos pontos ainda restam por ser discutidos, a gente precisaria de mais tempo. A gente pode falar sobre aspectos específicos, principalmente tratamento de epilepsia nos idosos, tratamento de epilepsia em algumas condições clínicas específicas. Então, na próxima vez a gente volta a esse tema. Por enquanto, muito obrigado pela sua presença no podcast da Liga. Eu que agradeço, Luiz Otávio. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que estiveram conosco. Sigam as nossas redes sociais, as redes sociais da Liga Brasileira de Epilepsia. Curtam o nosso podcast, compartilhem com os amigos, com os conhecidos, com os colegas, que essa certamente é a melhor maneira de melhorar o cuidado às pessoas com epilepsia no Brasil. E nós nos vemos no próximo episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. Muito obrigado e até lá.